E aí, pessoal, hoje é um dia terrível para todos nós gremistas. Morreu Valdir Atahualpa Espinosa, o treinador campeão do mundo pelo Grêmio. Espinosa é difícil até falar, sabe? Porque eu soube há pouco aqui, o Matheus Schenck me deu a notícia e é difícil, porque quando a gente fala do Grêmio, e eu vou contar aqui rapidamente algumas histórias, quando o Grêmio foi campeão do mundo eu tinha 13 anos, eu me lembro muito bem, assim, e o Espinosa era jovem, né? O Espinosa tinha sido jogador, tinha vindo do interior, tinha sido jogador do Grêmio, foi treinador, meio por acaso, assim, tinha feito um trabalho relativamente bom no interior, vem para Porto Alegre, faz um trabalho no Grêmio, ganha aquela Libertadores e ganha o Mundial e passa a virar um mito, né? Espinosa virou uma figura folclórica, né? Porque imagina só, ele foi campeão, depois ele tem outras passagens como treinador. Espinosa foi fazer a vida dele em outros clubes, foi bem também no Botafogo, conquistou, para quem não lembra, aquele título do Botafogo contra o Flamengo, Botafogo numa fila gigantesca. Mas a relação do Espinosa com o Grêmio sempre foi uma relação diferente. E me parece que essa é uma passagem que nós precisamos colocar na história, né? Não só pela conquista dele, mas também por aquele retorno do Espinosa, né? Vocês lembram o Espinosa fora, ficou muitos anos fora do Grêmio, depois ele tem a passagem ali na década de 90 também, mas ele retorna ao Grêmio no ano que o Grêmio reconquista o seu caminho de vitórias lá em 2016. Vocês devem lembrar que o Espinosa passa a ser uma espécie de coordenador técnico e naquele momento ele é muito importante, porque ele consegue unir as peças, né? Ele conseguiu unir uma série de situações e mais do que isso, ele senta um pouco a questão de botar o gremismo à frente da discussão dessa discussão esportiva. Ele coloca o Grêmio na frente de tudo, vai com um discurso positivo, né? Ele foi chamado pela diretoria do presidente Romildo, ele vai para o discurso positivo, sempre enaltecendo a bandeira do Grêmio, a figura da torcida, a figura da história do Grêmio, e conforta, de certa forma, o torcedor que vivia aquela seca de 15 anos, né? E ele bota o Renato também como uma figura importante e ajuda naquela transição. Eu sempre vou lembrar de uma entrevista dele, ainda em 2016, quando ele fala da questão da bola aérea defensiva, que ele diz o seguinte: não, quando tu marca essa por zona aí, sem ser a mista, nós corremos o risco de tomar um gol a qualquer momento. Ou seja, teve a mão de Espinosa, aquela mudança que era o grande problema do Roger e que Renato resolveu também com a ajuda de Valdir Atahualpa Espinosa, e aí ele ganha aquele campeonato, depois ele como coordenador ganha a Libertadores, e claro que ele não tem o protagonismo do Renato, né? O Renato foi um homem que conseguiu tudo no Grêmio, foi o grande jogador do Mundial e foi também o grande líder dessa retomada do Grêmio, mas prestem atenção que a figura de Espinosa sempre esteve próxima nas grandes conquistas do Grêmio, especialmente essas duas que eu citei, ou três que eu citei, a primeira Libertadores, a terceira Libertadores e naturalmente o Campeonato Mundial. Espinosa sempre teve uma relação diferente quando acontecia no Grêmio. Eu lembro quando ele foi demitido, que ele disse: hoje é o dia mais triste da minha vida, porque eu fui demitido do Grêmio. E aquilo tocou a todos os gremistas, pelo gremismo que ele tinha, pela relação forte que ele tinha com o Grêmio, por toda a sua história no Grêmio. As pessoas sentiram aquilo. A gente sabe que isso faz parte da gestão, isso funciona dessa forma, mas curiosamente depois que Espinosa saiu do Grêmio as coisas não caminharam como a gente imaginou. E hoje ele está se despedindo aí da vida terrena, indo para uma vida espiritual, e podem apostar que ele está indo com a camisa do Grêmio, porque ele é gremista, ele é um de nós, ele esteve sempre junto da nossa torcida, ele sempre de alguma forma mostrou muito carinho pelo Grêmio, e nós precisamos sempre valorizar essas questões. Valdir Atahualpa e Espinosa, cara, fique bem, velho, tu me deu duas excepcionais alegrias, tu me deu a alegria de conquistar o Mundial, e isso não tem valor, velho, tá? Fica com Deus, cara. Não sei aonde tu tá, mas fica com Deus. Tu é uma pessoa especial, né?
Gremista pra gremista, César Cidade Dias falando de Grêmio. É uma merda ter que dar essa opinião aí, mas acontece, velho. Um abraço, até a próxima. Dá-lhe Grêmio.